no fim do ano passado para esse, eu tirei 15 dias de férias e fui lá para São Paulo, na casa do meu irmão, né, aproveitar esses 15 dias de férias. E no último dia de férias, eu comecei com uma dor abdominal, que eu achei que era aquela cólica menstrual que toda mulher sente, né? Já no fim do passeio, o último passeio que a gente estava fazendo, até numa cachoeira, depois tinha uma piscina, começou aquela dorzinha enjoada. E ela foi aumentando. Depois de 3 Buscopans que eu vi que não dava jeito, né? Minha cunhada e meu irmão me levaram ao médico. E ali naquele primeiro socorro, a primeira bênção foi o plano atender fora do estado, né? Nem todo plano atende, lá tinha 3 hospitais. Então eu fui no primeiro hospital onde até o meu sobrinho nasceu. Meu sobrinho nasceu. Aí ali, depois de um tempo de espera, eu fui atendida. O médico examinou, levantou minha perna, fez lá alguns exercícios e ele falou que era dor muscular. Me deu lá uns remédios, fiquei no medicação na veia, aquela coisa toda. Fui embora para casa. A gente achou até que era por causa do colchão lá que eu estava dormindo, né? Porque eu tenho que dormir em coisa dura, né? Porque eu gosto da dureza mesmo. Coisa mole me dá dor nas costas. Dormi no chão, amanheci o dia. Amanheci bem, né? Minha cunhada ia sair, perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. E eles saíram. Assim, irmãos, deu 10 minutos que eles saíram, a dor voltou. Só que quando a dor voltou, meu Deus do céu, não se compara à dor do dia anterior. Ao ponto de eu sair de casa andando, ainda amparada pela minha prima que estava lá, meu irmão e meu sobrinho. E quando eu cheguei no hospital, eu não conseguia botar o pé no chão. Meu irmão, né, que teve que me botar na cadeira de rodas. E ali entrei no hospital, meu irmão achando que era dor renal, né, porque era uma dor muito forte aqui desse lado. Aí quando entrei ali no hospital, dizendo que era dor renal, aquela coisa toda, para subir na maca também foi outra faxina, porque não tinha como. Do jeito que eu subi, eu fiquei, porque eu não conseguia esticar mais a perna. Né? Ali aquela dor, e o médico querendo falar comigo, e eu não conseguia responder de tanto que doía. Aí, do jeito que eu estava mesmo, ele só esticou meu braço, me botou no soro. Aí, à medida que o soro com o medicamento foi fazendo efeito, que eu consegui falar com ele, né, explicar que eu não estava com sintomas de infecção urinária, aquela coisa toda. Aí fizeram exame de sangue, fizeram exame de urina, né? Na urina deu uma leve infecção urinária que não justificava aquela dor toda, né? E como é dentro de um complexo da Santa Casa, então tinha uma parte de nefrologia, né? Fui encaminhada para lá. Aí nesse setor o plano não cobria, aí eu voltei, mas a dor tinha diminuído, né? Aí, enquanto eu estou esperando para ver se o médico ia me atender de novo, se ia me mandar para casa, nem a dor de quinta, nem a dor de manhã se compara à dor que eu continuei, naquele momento eu comecei a sentir. E doía. Minha mãe sabe que eu não sou fresca para dor, né? A Bela é um pouquinho mais coisa. Agora eu, para sentir dor, quando eu estou com dor, meu Deus do céu. E aquela dor foi aumentando, e ao ponto de eu não conseguir mais, a lágrima ia escorrendo. Né? Minha cunhada começou a ficar nervosa e ao ponto de eu pedir socorro dentro do hospital, porque eu pensei que fosse morrer, porque doía demais. Aí, até o médico, com meu desespero, ele ficou um pouco nervoso, porque fazia os exames, ele via e não justificava aquela dor toda. Então eles resolveram me internar, né? Eu, depois de 37 anos, só fiquei internada quando nasci, né? Aí quando eu me vi que eu ia internar em São Paulo, sem a minha mãe e meu pai, aí eu fiquei, meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo, irmão, doía tanto que eu ainda preferia ficar internada do que voltar para casa do jeito que eu estava, né? Aí, assim, um hospital excelente. Se não fosse a maca e o soro, eu estava num hotel. Tinha TV a cabo, tinha ar-condicionado, tinha banheiro dentro do quarto e tinha telefone, tinha tudo, né? Parecia um hotel 5 estrelas, né? E naquela noite, então, de sexta-feira, eu fiquei ali internada. Né? Meu irmão ficou lá comigo, depois veio minha cunhada, minha prima me visitarem também. E meu irmão comprou aquela Veja daquela semana. A capa da Veja era o Cristo Redentor, né? Todo de preto. E o enunciado e o título daquela revista dizia assim: A crise da saúde no Rio. E ali eu comecei a ver Deus falar comigo, né? Porque se de repente eu estivesse aqui, mesmo com plano, seria difícil eu conseguir atendimento. Falei, tá bom, vou aceitar. Aí depois que todo mundo foi embora, né, Paulo, que as visitas vão embora, eu falei, meu Deus do céu. Eu olhava, era um quarto duplo, né? Aí eu fiquei olhando para aquela cama assim, eu olhei pela janela e falei, ai meu Deus, eu não queria ficar aqui sozinha. Eu acabei de pensar, entrou minha colega de quarto,
que era a Carol, uma menina de 18 anos com uma infecção urinária crônica, né, muito forte, tiveram que internar ela. E era a primeira vez também que ela estava internada. Então a gente ficou feliz quando uma viu a outra. Ai, que bom que você está aqui. Eu falei, que bom que você também veio, né? E aquela menina ali, nossa, era uma enfermeira particular, que era muito engraçado, né? Eu tive que ficar com soro na mão, então minha mão ficou muito, muito inchada. Então não tinha movimento, eu não podia fazer nada. Não conseguia comer, abrir as coisas, fazer, né? E é engraçado que tudo a Carol fazia para mim. Até quando eu levantava, onde tu vai? Eu falei, Carol, eu vou no banheiro, né? Onde eu vou? Estou no hospital. Onde você acha que eu estou indo, Carol? Eu vou só no banheiro. E ali eu vi o cuidado de Deus através da vida daquela menina, porque ela sentia também muita dor. Mas tudo que eu precisei, né? Quando eu ia fazer os exames, aquela coisa toda, ela ficava com o meu celular, ela atendia as ligações, aquela coisa toda. Eu vi realmente o cuidado de Deus. E no dia seguinte, então eu internei na sexta, no sábado. No sábado eu fiz uma tomografia, né, pela manhã, como dentro do hospital, ficou pronto no mesmo dia. E no fim daquele dia, o médico veio falar comigo, né? E quando ele veio, irmãos, a forma como ele falou dos exames, né? Ele falou, ó, teu exame deu uma coisa aqui. Mas é o quê? Aí ele falou um nome, teratoma, ter alguma coisa, que é um tumor. Ah, irmão, quando ele falou que era um tumor. E o médico fala assim, natural para ele, mas é normal, todo mundo tem um tumor, mas eu tenho um tumor? Pô. Aí quando ele falou, eu fiquei meio assim, e ele meio assim, mas você nunca sentiu nada? Eu sempre tive um ciclo menstrual normal, nunca tive cólica, né? Aquela cólica normal, não de ficar prostrada, com dor em casa, nada disso. E o médico sempre, mas não é possível que você nunca sentiu nada. Eu falei, doutor, eu nunca senti nada. E ali quando o médico falou e ele saiu, e meu irmão toda hora perguntando, coisa que a gente estava preocupado, e eu não falei com ninguém, irmãos, ali naquele momento. Eu deitei na cama, eu virei para um lado e falei assim, Senhor, seja lá o que for que eu tenho, eu não quero murmurar. Porque eu achei que estava com câncer, irmãos. Eu virei assim e falei, meu Deus, se foi isso mesmo que eu tenho, eu não quero murmurar. Eu vou fazer o que tem que fazer, vou operar, vou fazer tratamento, não sei o que vai decidir, mas eu não quero, o Senhor me ajuda a não murmurar. Aí eu falei para o meu irmão o que era, eles ficaram nervosos, todo mundo começa a procurar na internet, né, ver as coisas. Aí eles queriam fazer uma ultra também, fizeram. Né? E a parte da outra foi até engraçada, né? Porque eles queriam fazer uma transvaginal em mim. Aí a médica, o enfermeiro, todo mundo do lado, falei, gente, só tem um problema. Falei, transvaginal não pode, porque eu ainda sou virgem. Aí o médico olhou para minha cara como se fosse uma coisa do outro mundo. Falei, não vai poder não. Vai ter que dar um outro jeito. Aí eu já depois que eu me toquei, quando eu vi aquele negócio, eu falei, gente, não pode, né? Falei, meu Deus, não. Aí eu me toquei. Aí fui, botei a roupa de novo, aí fiz só no dia seguinte e foi constatado, né? Tanto na tomografia como na ultra, que realmente era um cisto de quase 30 centímetros, né? Que já estava ocupando esse lado aqui todo meu mesmo. Tinha um mioma aqui também, mas o mioma até que não era tão grande, tinha um outro cisto desse lado aqui também. E ficou aquele impasse de opera, não opera, opera, não opera, ninguém querendo assumir, porque era um risco que se corria, né? E eles me deram alta na segunda-feira. Mas antes dessa alta, eu recebi 2 visitas no hospital, do pastor do meu irmão e de uma irmã. Essa irmã que nunca me viu, mal sabia meu nome, ela orou por mim na madrugada de domingo para segunda. Lembra do batismo que teve aqui? Foi naquele domingo que vocês estavam aqui no batismo. Naquele dia, irmãos, eu passei, foi muito, mas muito mal no hospital. Mas muito, 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 muito. Era uma dor assim que o remédio abaixo da morfina não baixava a dor. Ele amenizava, mas era uma dor insuportável. E quando aquela irmã chegou lá no hospital, eu estava meio grogue, né? Dos remédios que eu estava tomando. Ela já veio falando em línguas. Primeiro ela falou assim, você que é irmã do Maurício. Eu falei, mas eu estava assim. Eu falei, você não é a irmã de não sei quem? Ela, não. E ela falou, isso é um sinal de Deus, porque Deus disse que quando eu chegasse aqui, você me confundir com alguém. E quando a irmã veio, ela já veio botando a mão na minha barriga e falou lá em línguas e entregou algo da parte de Deus, né, sobre
gerar coisas, de ministério, aquela coisa toda. Me deu um texto bíblico também, que sinceramente eu nem lembro direito qual é, porque eu estava muito dopada de remédio. Depois as visitas chegaram, oraram, aquela coisa toda, né? Aí veio o médico, disse que estava me liberando para eu ir embora. E eu com medo de ir embora, né, irmão? Às 6 horas daqui, eu falei, meu Deus, como é que eu vou embora com essa dor toda que eu estou sentindo? E aí o médico foi, me liberou, me deu alta, veio o pastor do meu irmão, me deu uma palavra também, entendeu? E ali eu confiei realmente que se eu saísse dali, Deus ia continuar cuidando, né? Fui para casa do meu irmão, isso era na segunda, eu comprei a passagem aérea para terça-feira. Na terça-feira o tempo fechou em Campinas, eu não consegui voltar. Aí veio a quarta-feira, aí quarta-feira eu fui para o aeroporto, aí perdi o voo, só prova. Aí tive que chorar no aeroporto de novo, porque eu não aguentava mais, eu queria voltar para casa, estava com dor. Aí consegui chegar aqui. Aí meu pai me pegou no aeroporto, levou minha prima em casa. Aí quando a gente está voltando, quase que a gente bate com o carro em Solacape. Deu uma freada e eu com dor, e doeu pra caramba, aquela coisa toda. Aí a gente foi procurar um médico, porque quando eu vim de São Paulo, eu não precisava mais de um ambulatório. Eu precisava de um médico cirurgião, de um hospital que me operasse para ontem. Não podia ficar esperando mais por causa do tamanho que já estava. E quando cheguei aqui, nós procuramos, né? Meu pai procurou, acabou vendo um ambulatório, lá não atendia. A gente foi em um hospital. Aí descobrimos o dia do médico, que era o dia seguinte. No dia seguinte voltamos. De madrugada, 6 horas da manhã, a gente estava lá com um plano, hein, irmão? 6 horas da manhã e conseguimos, doutor Paulino, um médico assim, de Deus. A minha mãe está dando testemunho junto. Né? Um médico assim excelente, né? E ele olhou para mim e ele desenhou o cisto numa folha. E o cisto era exatamente do tamanho da folha de A4. Eu até esqueci meus exames, né? Nem sei onde eles andam. Tá lá, imenso. E ele explicou que o cisto, na verdade, é como se fosse uma bexiga, um balão com aquele bigolino pendurado, né? E dentro do cisto fica um líquido. E aquele negócio já estava tão grande que, através do movimento, ele falou para mim: você não pode fazer nada, você não pode virar assim rápido, porque isso pode romper dentro de você. Você tem que operar o mais rápido possível. E nós saímos dali, no mesmo dia a gente fez o raio-x, que ficou pronto antes da hora, né? Na outra semana nós fizemos o exame de sangue, que ficou pronto antes da hora. Fomos fazendo o risco cirúrgico, chegou lá o médico. Depois que a gente fez tudo, a gente descobriu que eu não aceitava o meu plano. E o médico não cobrou 1 centavo pelo exame. Saiu na hora, ele deu na hora. E tudo foi adiantado, né? E a gente vendo realmente o mover de Deus, levamos tudo para o médico. E quando chegamos ali no médico, e eu sempre orando a Deus, porque ia cair perto do carnaval, né? Falei, meu Deus, eu preciso operar antes do carnaval, preciso operar antes do carnaval, preciso operar antes do carnaval. Porque doía muito, irmãos, era uma dor assim, não tem como descrever, doía demais da conta. Eu não conseguia dormir, não conseguia andar, não conseguia fazer nada, porque doía demais mesmo. Aí, quando chegou lá no médico, com todos os exames, né? E ele botou lá naquele papeleta da assim, dizendo que era uma cirurgia de grande porte, urgente, mas mesmo assim o prazo era de 15 a 21 dias. Né? Meu pai levou no mesmo dia ali em Bangu, onde autoriza, né? Onde eu fui lá. E, para honra e glória do nome do Senhor, em 5 horas o convênio autorizou. Só Deus. E ali eu vi realmente o cuidado de Deus, né? E eu em todo o tempo falei, Senhor, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, vai dar tudo certo. E se o Senhor tiver que me curar como fez com a Araci, Ele vai curar. E eu com medo de operar, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Mas falei, se tiver que operar também eu vou, mas eu quero me livrar disso. E no dia 1º de fevereiro eu fui para o hospital, né? E fiquei ali o dia inteiro, de 10 às 17. Minha cirurgia era 17, o hospital lotado. O pessoal que era a vesícula, essas miudezas de cirurgia, foram todos para casa e eu fiquei. E nessa que eu fiquei, o hospital estava tão cheio que, em vez de ficar na enfermaria, eu fiquei no quarto. E foi de Deus também, porque eu precisava de um acompanhante no dia seguinte, porque nem eu sabia o que ainda estava por vir. Né? E naquele momento ali da cirurgia, tanto é que eu subi junto com o médico pela rampa, só deu tempo de entrar no quarto, tirar a roupa, botar aquele roupão constrangedor, com tudo de fora, né? Pegar os exames assim embaixo do braço. Aí o médico virou para mim e falou, né? Falei assim, mas você não é casada, você não tem filho, você ainda não tem uma família. E se eu tiver que, não sei quando abrir, como é que vai estar? E o que eu vou fazer? Eu falei, doutor,
o Senhor faz o que tem que ser de melhor. O que o Senhor precisar fazer, o Senhor pode fazer. Porque eu não quero mais sofrer, não quero mais sentir dor. Né? E naquele momento, realmente, quando eu sentei na cadeirinha, né, Paulo? Nossa, chorei horrores. Né? A minha anestesista era até meio assim, bruta, mas ela viu que eu estava meio assim, ela foi muito, muito carinhosa, né? Aí me deu lá aquele sossega-leão, aplicou aqui nas costas. Quando eu voltei, já não lembro de mais nada. Quando acordei, eu vi que estava viva, porque as enfermeiras estavam falando do meu esmalte, né? Falei, então no céu ninguém vai falar de esmalte, então estou viva, graças a Deus. Sobrevivi. Né? Nem lembro como é que eu voltei para o quarto, as mensagens que eu escrevi para as pessoas. E no dia seguinte, né? Nosso Deus, que dor. Eu achava que estava com dor, não estava, irmãos. Não estava não, porque o pós-operatório doeu muito, 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 muito. Foi muito, muito sofrimento. Né? A Bela estava lá no primeiro dia, me deu comida na boca, aquela coisa que eu não conseguia levantar a cabeça porque parecia que ia cair tudo. Quem teve filho já sabe, né? E ainda dói mais porque o organismo está preparado para ter um bebê. E um cisto é um corpo estranho, né? Então ele retirou o cisto, esvaziou, né? Fez um corte como de cesárea, esvaziou, tirou tudo, os 2 cistos, o mioma, o ovário esquerdo inteiro e um pedaço do ovário direito, né? Tirou, foi para análise, graças a Deus não deu nada, né? Não deu nada de câncer, nada dessas coisas, graças a Deus, né? Estou com os sintomas de menopausa, né? Não sei se vou entrar numa menopausa precoce depois do meu aniversário, depois do dia 15, eu tenho que voltar ao médico, que é o tempo limite, para se a menstruação não vir, eu poder fazer o tratamento então de reposição hormonal, essa coisa toda. Mas o que eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, é que verdadeiramente tudo que Deus faz é bom. Muitas vezes eu preguei isso, muitas vezes eu falei isso, e chegou esse tempo da minha vida de poder testificar isso. Tudo que Deus faz é bom. Entendeu? Não sei se um dia eu vou ser mãe, não sei se um dia eu vou poder ser por métodos naturais, mas eu sei que Deus fez o melhor. Eu tenho plena convicção disso, que Deus está no controle de todas as coisas. E no dia de ontem, foi assim, eu não vim na oração porque eu estou muito resfriado, minha cabeça estava... E eu fiquei em casa, lendo um livro que eu ganhei, e ali Deus começou a falar comigo sobre aquilo que aquela irmã tinha falado comigo lá no hospital. Quando ela falou, eu não entendi muita coisa. E o tempo foi passando, e eu continuava não entendendo aquilo que Deus tinha me dito lá no hospital, mas... No dia de ontem, especialmente, eu vi que verdadeiramente Deus tem os seus propósitos, né? Deus cumpre a sua promessa. E através dessa situação que eu passei, algumas pessoas se aproximaram, né? Algumas pessoas voltaram para a minha vida, como outras também, que eu achei que podia contar, não pude contar. E outras pessoas que eu não imaginei que podia contar, foi com essas que eu pude contar. E... especialmente essa pessoa, vou falar o nome dele que vocês conhecem, ele não está aqui, mas ele sabe, e depois eu vou conversar melhor com ele sobre isso, foi o Neemias. Ele foi lá em casa, foi engraçado que ele não foi uma visita de médico, né? Ele ficou lá em casa de 1 às 5, né? Então a gente conversou, a gente falou, a gente orou, né? Peguei ele de jeito, que sabe que eu não dou viagem perdida, né? E ali ele fez uma oração por mim, irmãos, e eu vou te falar, que oração que ele fez. E depois do que ele orou, nós continuamos a influenciar uma geração sobre ser mãe de pessoas, de formar pessoas. E ontem, quando abri aquele livro, e a dedicatória dele falava exatamente sobre isso. Para minha mãe, para minha amiga, e ele dizia assim, nós nos reencontramos num momento muito difícil das nossas vidas, né? Mas foi nesse momento onde Deus começou a agir no invisível. E ele assina, do seu filho Neemias. E ali eu comecei a entender aquilo que Deus falou comigo no hospital. Eu entendo, irmãos, que aquela dor que eu senti ali é a mesma dor que em algum momento Deus sente, né? A mesma coisa que eu senti ali é o que Deus sente por cada um de nós. A dor de parto mesmo, né?
Porque o médico falou: minha filha, você teve dor de parto. Você podia ter morrido. Eu sei que Deus me livrou da morte. Porque se aquele cisto, eu pego um ônibus e aquele cisto estoura dentro de mim, dentro de uma rodovia, eu podia ter morrido. Eu até esqueci disso. É bom, né? Bem que a Juliana falou para eu anotar e eu acabo esquecendo. Eu ia viajar no dia que eu passei mal. No dia que eu passei mal, eu ia viajar. Se eu passo mal dentro do ônibus, eu podia ter morrido. Quando eu sentei na cadeira do médico, ele falou para mim: você não pode fazer nada. Há dias antes, a gente tinha feito a festa no Batã. Eu peguei mesa, eu peguei cadeira, eu peguei peso. E aquilo podia ser rompido de mim. Mas eu tinha certeza. Falei: Deus, se o Senhor segurou até hoje, o Senhor vai continuar segurando. E eu só quero deixar o versículo, então, de Eclesiastes 11:5, que diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como é formado os ossos no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Tem coisas, irmãos, que a gente não entende, né? Na nossa vida, né? A gente fica tentando entender o porquê, e tem coisas que só com o passar do tempo, né, você vai entender. E independente do que Deus deu, do que Deus tirou, o que está faltando, da dor que em algum momento ainda sinto, porque é normal, porque os órgãos vão se alocando, porque hoje falta um, então eles precisam se entender que está faltando e suprir isso tudo, né, da deficiência que eu ainda tenho para algumas coisas. Mas eu só quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Coisas assim surpreendentes. Meus amigos da faculdade assim me surpreenderam. Eles carregam minha mochila, eles levam minhas almofadas. A nossa sala é ali debaixo daquela escada. Eles todos sobem a rampa, que dá uma volta assim, só para ir comigo na rampa. Eles trocam a cadeira de lugar, que tem uma que é mais fofa. Às vezes vai lá atrás, pega a cadeira fofa e bota, né? Que eu fiquei muito tempo me questionando. Eu falei: poxa, tanto tempo eu parado, eu podia ter estudado. E Deus também falou comigo: você está estudando o curso certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Eu tinha que estar lá agora, com essas pessoas. Então você começa a entender aquilo que Deus faz. Então, irmãos, não vamos ficar só nos lamentando por aquilo que Deus não fez, né? Porque quando eu olho, eu verdadeiramente posso dizer: eu escapei da morte. Deus me deu uma nova oportunidade, Deus me deu uma nova chance. E eu não quero murmurar, eu não quero reclamar com aquilo que ainda pode acontecer, né? E meu testemunho ainda não acabou, ele é cena dos próximos capítulos, né? Que alguma coisa ainda vai acontecer. Amém? Quero agradecer os irmãos que oraram, que pediram, que intercederam. E verdadeiramente, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Deus abençoe. Vem, Mayra.